Fala, meu aluno! Fala, minha aluna! E aí, vamos lá? Vamos concluir a nossa Convenção Americana de Direitos Humanos, nossa última aula aqui no que tange os direitos, tratando com os senhores agora sobre o direito de igualdade. O direito de igualdade de que trata a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos é o direito de igualdade formal. Por quê? Porque é a igualdade perante a lei. Veja, são direitos iguais, né? Direito de igualdade aí, tudo perante a lei, tudo de acordo com o que a lei traz. Se é de acordo com a lei, igualdade formal será uma proteção, é uma garantia de uma proteção sem discriminação. Tá massa? A gente já viu em outro momento as garantias judiciais. E agora eu quero apresentar para os senhores a proteção judicial. Esta proteção de que traz este nosso artigo é referente a recursos, tá? Um recurso esse que traz agilidade, que traz simplicidade, que traz a informalidade. São obrigações para os estados, são ordens, né, meio que indiretas, mas são ordens para que os estados, estados que fazem parte aí, que promulgaram, que ratificaram a convenção, garantam um julgamento de recursos adequados para a população, ampliem mecanismos de acesso à justiça, assim como cumpram decisões judiciais. Então são o quê? São ordens, tá? Vou colocar aqui no material para os senhores, para a gente poder conferir. São ordens, são obrigações aos estados que fazem parte. Vamos lá, a igualdade perante a lei. Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito sem discriminação a qualquer proteção. Massa, aqui tranquilo, tudo de boa. Vem lá, proteção judicial. Toda pessoa tem direito a um recurso. Esse recurso, simples e rápido, ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei e pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício das suas funções oficiais. Toda pessoa tem direito a um recurso e, claro, munido desta característica da simplicidade. Ele é simples, ele é rápido, ele é gerido de informalidades. Massa, o que mais? Os estados partes comprometem-se a quê? O que é que o estado que faz parte tem que fazer? Assegurar a autoridade competente prevista pelo sistema legal do estado, que decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser qualquer recurso. O que é isso? Garantia. É garantia dos recursos. Garantia, que é o que já está no seu material. O que mais? Desenvolver as possibilidades de recurso judicial. Possibilidades, ele vai o quê? Ampliar o rol de recursos. E por último, assegurar o cumprimento pelas autoridades competentes de toda decisão em que se tenha considerado procedente no recurso. Vou cumprir, tá? Com todas as decisões judiciais. Em resumo, vai garantir, vai ampliar e vai cumprir no que tange os recursos aí por meio de proteção judicial. Tá massa. Depois vem, os direitos sociais. Arthur, tu me falou que os direitos sociais não estão previstos, não. Eu te disse lá no início da aula que só tem um artigo que fala sobre isso. E nem é garantia de direitos sociais de fé e fato. É no que tange ao desenvolvimento dos direitos sociais que devem ser progressivos. Se liga só. Os estados partes, eles comprometem-se a adotar providência, tanto no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, constantes na Carta de Organização dos Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis por via legislativas ou por outros meios apropriados. O que é que significa isso? Os estados, eles se comprometem, mediante uma cooperação internacional, de conseguir progressivamente a efetividade dos direitos sociais. A convenção, ela não traz propriamente os direitos sociais como garantia. Ela traz que os estados, eles vão se comprometer, tá? Em uma cooperação internacional. Este comprometimento
eles vão agir progressivamente, dia após dia, buscando, sim, a efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais. É o SEC. Tá massa? Então, a nossa Convenção Interamericana, ela não traz expressamente os direitos sociais, econômicos e culturais. Não, são direitos de primeira geração, direitos de primeira geração. Não tem direito de segunda geração. Tá massa? Então, os direitos sociais são para o desenvolvimento progressivo. E as suspensões e limites, aí eu quero que você marque no seu material, bem grande se possível, aquele bizu, né? QPP, questão potencial de prova. Isso aqui cai demais, demais, demais. Então, para de copiar, você tem tempo suficiente para copiar isso aqui. Se você for meu aluno, tá? Tanto dos nossos cursos ao vivo, gravados, quanto da nossa mentoria, ou até do nosso presencial, fique tranquilo, porque você tem todo esse material. Você que está assistindo aí ao vivo, seja no YouTube ou em alguma plataforma que está disponível esse meu vídeo, você vai ter tempo também, você consegue pausar e copiar. Então preste atenção no que eu vou te dizer agora. Suspensão e limites. Existem vários direitos dentro da nossa lei que eles podem ser suspensos ou podem ser limitados. Então não existe direito absoluto, tá? Existe algum momento sim que eles podem ser suspensos ou podem ser limitados. Se liga, em tempo de guerra, tá? Em tempo de guerra ou também em tempo de grave crise. Exemplo, em tempo de emergência. Por exemplo, dentro da suspensão e os limites, eu identifico que os direitos e garantias previstos na Convenção não são absolutos, são relativos. Por quê? Porque eles podem ser suspensos e podem ser limitados a depender de quando eu esteja falando. Se for, por exemplo, em um tempo de guerra ou de grave crise, aí sim pode, mas existem os requisitos perante a lei. Quais são os requisitos? Tem que ser temporário, não é para sempre, tá? Eu não posso tirar o direito. Aí não, aí eu vou contra várias características que a gente tem aí dos direitos e garantias dentro da Convenção. Então é temporário. Eu posso limitar temporariamente, tem que ser proporcional, tem que ser razoável, tá massa? Não pode ter abusos no sentido de suspensão. E não pode haver qualquer tipo de discriminação. Show? Tá massa. E agora eu vou jogar no material para que a gente veja aqui junto, eu e você. Em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou a segurança do Estado parte, poderá adotar disposições que, na medida pelo tempo extremamente limitado, tem que ser temporário, as exigências de situação que suspendam as obrigações contraídas em virtude desta convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem a discriminação alguma fundada em motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. O que é que quer dizer isso? Em tempo de guerra, em tempo de perigo público ou em tempo de emergência, os direitos aqui previstos, você estudou comigo até agora, podem ser limitados, podem ser suspensos. Massa, o que mais? A disposição precedente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos: direito de reconhecimento de personalidade jurídica, direito à vida, direito à integridade pessoal, direito à proibição de escravidão e servidão, princípio da legalidade e da retroatividade, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome da criança, a nacionalidade, direitos políticos, nem das garantias indispensáveis à proteção de tais direitos. Meu filho, presta atenção. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui é muito importante, que são as exceções. Se liga. Olha aqui para o quadro, vamos lá. Trouxe aqui para os senhores as exceções. Não podem ser suspensos os direitos à vida, à integridade, à escravidão, legalidade, religião, família, o direito ao nome, o direito da criança, da nacionalidade e direitos políticos, assim como os direitos de personalidade jurídica. Todos esses direitos, não podem entrar na exceção, não podem de maneira alguma, tá, ser suspenso ou limitado. Deixa eu olhar aqui na tela se você está conseguindo ver bem. Deixa eu cortar aqui rapidão e vou deixar na tela para que você veja. Show, é isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Tá aqui para que os senhores vejam. Vida, integridade, escravidão, legalidade, religião, família, nome, criança, nacionalidade, direitos políticos e
personalidade jurídica. Copia, vou jogar para a tela, vou corrigir a tela aqui agora e vamos dar continuidade à nossa letra de lei. Show! Vamos lá. O que mais? Todo Estado parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros Estados, parte na presente convenção, por intermédio do secretário-geral da Organização dos Estados, nas disposições cuja aplicação haja suspendido, dos motivos determinantes da suspensão e também da data em que haja dado por terminada tal suspensão. Então, se for necessário algum Estado suspender ou limitar, ele vai ter que comunicar ao secretário-geral das organizações dos Estados americanos, tá? Comunicação imediatamente aos outros Estados partes na presente convenção. Show! Cláusula federal. Vou ler e depois eu te explico, tá? Quando se tratar de um Estado parte constituído como Estado federal, por exemplo, nós possuímos a federação, né? Nós brasileiros temos a federação como organização do nosso Estado. O governo nacional do aludido Estado, parte, cumprirá todas as disposições presentes na convenção. Resumindo, você faz parte de uma federação, então todos os Estados federativos devem cumprir a convenção. No que tange às disposições relativas às matérias que correspondem à competência das entidades componentes da federação, o governo nacional deve tomar imediatamente as medidas pertinentes em conformidade com a Constituição e lei, a fim de que as autoridades competentes das referidas entidades possam adotar as disposições cabíveis. Se liga, eu tenho estados federados, então meu país, Brasil, governo, tenho que tomar imediatamente as medidas pertinentes para fazer com que todo o Estado federativo eles cumpram as obrigações previstas nessa convenção. É isso. Quando 2 ou mais Estados partes decidirem constituir entre eles uma federação ou outro tipo de associação, diligenciarão no sentido de que o pacto comunitário respectivo contenha as disposições necessárias para que continuem sendo efetivas no novo Estado, assim organizando as normas presentes da Convenção. Eu vou juntar 2 Estados e vai se tornar um só, eu vou dividir, qualquer alteração que tiver tem que ser mantido a obediência à Convenção. É só isso, tá? Que esse artigo 28 está trazendo para os senhores. Se liga só, o que é que tem aqui? Cláusula federal. Cláusula federal. Estados federativos, eles devem cumprir a Convenção. A lei, quando ela cita o governo, é a União. Já que eu estou falando de Estado federado, então o governo é a União. A União, ela responde internacionalmente. Então a União é o governo. A União, ela deve fazer com que os estados que fazem parte dessa federação ou os entes, eles cumpram o que está previsto dentro da nossa convenção. É basicamente isso que a cláusula federal está trazendo para nós. Massa, continua no material, vai, arrocha. Nenhuma disposição desta convenção pode ser interpretada. Aqui são regras de interpretação. Nem coloquei no material porque fica fácil de você entender. Não pode ser interpretado no sentido de permitir a qualquer Estado, parte, grupo ou pessoa a suprimir o gozo de exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção, ou até limitar em maior medida do que nela prevista, tá? E além do que o que está previsto, limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com a lei de qualquer dos Estados ou de qualquer convenção que seja parte dos referidos Estados. Excluir não dá o direito de excluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorre de forma democrática, representativa de governo, e também de excluir ou limitar o efeito que possa produzir esta Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, que porventura, se cair no edital, você já estudou, ou qualquer outro ato internacional da mesma natureza. Artigo 30 vai trazer o alcance das restrições, tá? As restrições permitidas de acordo com esta convenção ao gozo e ao exercício dos direitos e liberdades nelas reconhecidos não podem ser aplicadas senão de acordo com a lei, tudo dentro do princípio da legalidade, que forem promulgados por motivo de interesse geral ou com o propósito para o qual houverem sido estabelecidos. Artigo esse que eu também não trouxe para o resumo da gente, porque é tranquilo, tá de boa. Reconhecimento de outros direitos. Aqui é importante. Por quê? Porque o artigo 31 diz,
pode ser incluso no regime de proteção dessa convenção outros direitos e liberdades que forem reconhecidos, de acordo com os processos estabelecidos. Então, ó, se liga, é um rol de direitos e garantias exemplificativo, tá? Exemplificativo, ó. Exemplificativo. É um sistema exemplificativo, é um sistema aberto, é um sistema evolutivo. Por quê? Porque a lei diz que, ei, isso que está previsto na nossa convenção é possível ampliar. É possível, existe essa possibilidade de ampliar os direitos. Certo que a lei ela vai trazer a forma de ampliar, a forma de conter, né, de constar estes direitos a mais na convenção, mas é permitido, tá? Então pode ser chamado de sistema aberto, pode ser chamado de sistema evolutivo, como também pode ser chamado de sistema exemplificativo. Correlação entre direitos e deveres. Toda pessoa tem dever para com a família, para com a comunidade e para com a humanidade. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos dos demais. Então, existe sempre limitações. Não são absolutos. Isso você já sabe. Massa? Pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum numa sociedade democrática. Foi isso que eu coloquei aqui para a gente terminar o nosso material, ó, deveres da pessoa. Eles são direcionados à família, à sociedade e também à humanidade. Mas existem limitações. Por quê? Porque eles não são absolutos. Eles sempre devem buscar respeitar os direitos dos outros, a segurança e o bem de todo mundo, né? O bem comum. Show? Meu filho, ó, finalizamos, tá? Acabou-se. Eu sei que você tá agoniado aí, mas essa pegada tem que assistir tudo para poder compreender. Agora a gente vai praticar questões e depois você vai entender como é que funciona a Corte Interamericana, né? Como é que funciona a comissão. Nós vamos diferenciar aqui, ó, cada quadrozinho desse aqui eu vou colocar as informações mais importantes e a gente finaliza este assunto por completo. E este assunto você pode utilizar para qualquer concurso que caia Convenção Americana. Por quê? Porque eu vou abordar tudo com os senhores por meio dessas aulas. Beleza? Vamos para as questões. Vê aqui como é que esse assunto pode ser cobrado. Em situações excepcionais, como de guerra ou perigo público, é possível a suspensão de determinados direitos previstos na Convenção, desde que respeitados os limites, como a temporariedade, a necessidade e a vedação da discriminação. Falei para você, né? Suspensão e limites é QPP, porque é uma questão potencial de prova. Esse assunto pode ser cobrado. Cuidado, tá certo. E por último, segunda questão, com base na Convenção Americana, assinale a alternativa correta. A igualdade perante a lei permite distinções baseadas em critérios econômicos, desde que previsto em lei? Nada. Critério econômico, né? Se tiver previsto em lei, beleza, mas a igualdade em si, ela veda, né, qualquer desigualdade. Então não tem exceção, a lei não traz exceção. E a questão está pedindo de acordo com a Convenção Americana, tá? O direito à proteção judicial exige recurso necessariamente complexo? Nada disso. Simplicidade, né? É simples, é rápido, é informal. O desenvolvimento progressivo dos direitos econômicos, sociais e culturais independe dos recursos disponíveis. Depende dos recursos disponíveis de cada estado. Isso nós lemos. Letra D. Determinados direitos, como o direito à vida, direito à integridade pessoal, não podem ser suspensos, nem mesmo em situações excepcionais. Falei para você que isso aqui pode cair? Falei. Duas questõezinhas aí sobre a suspensão. Tá aqui. Muito cuidado com as exceções que não podem ser suspensas ou limitadas. E para a gente finalizar, a letra E. A suspensão de garantia pode ser aplicada por tempo indeterminado? Acabou-se, né? A questão tá feia. Por quê? Porque tem uma das características que é a temporalidade. Show de bola? Meu filho, espero do fundo do coração que você tenha compreendido. Não deixa de passar na próxima aula, que é só aquele quadro bisurado das diferenças dos dois órgãos responsáveis aí pela fiscalização, pela administração de forma geral desta convenção. E eu te espero na próxima aula para a gente findar de uma vez esse assunto e te fazer gabaritar. Sustenta, meu filho, ó, tamo junto. Valeu, é nóis.